Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a nossa aula da ACAF. Para fazer a nossa aula da ACAF, vamos examinar o texto da Lara, uma aluna nossa do ano passado, que fez 9.25 na redação com esse tema que vocês estão vendo aqui na tela, que era o juramento de Hipócrates, realidade ou falácia. Então, mais adiante nós vamos fazer uma nova aula com uma nova redação de uma outra aluna que fez 9 com esse mesmo tema. Então, hoje nós vamos analisar o tema, em seguida nós vamos analisar o texto da aluna e perceber as características que ele tem que renderam essa nota tão incrível para a redação da ACAF. Então, vamos lá. A proposta era a proposta 1. Então, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre juramento de Hipócrates, realidade ou falácia. É extremamente importante considerar algumas situações nesse caso. A prova da ACAF ela é extremamente taxativa quanto ao não cumprimento da temática. Isso vale também para quem vai fazer PUC, FAG, qualquer outro vestibular que tenha um dissertativo argumentativo. Então, a gente está analisando o modelo ACAF, mas ele também pode ser aplicado aos demais vestibulares. Então, juramento de Hipócrates, realidade ou falácia. É importante considerar que nós precisamos fazer essas menções, tá? Eu tô falando do juramento e eu preciso me posicionar. É realidade ou é falácia? Como que eu vou saber determinar qual abordagem eu tenho que seguir para o meu tema? Analisando os textos de apoio. Então, a partir da abordagem dos textos de apoio, a gente vai considerar o que a banca gostaria que você falasse sobre esse tema. Então, o texto 1, ela coloca apenas o juramento. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados. O que terei como preceito de honra? Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens. Se eu infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Hipócrates, 450 a.C. Então, observa que aqui nós temos propriamente o juramento. Então, se a gente analisar a questão do juramento, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a seguinte situação. O ponto positivo. O ponto positivo desse juramento. Por quê? Porque ele é totalmente ordenado para o bem. A banca quer que tu diga se ele é real ou se é uma falácia. Então, ele é realmente positivo ou esse juramento na prática se converte numa falácia? Vamos analisar o texto 2. Charge, né? Observa uma charge. Medicina. Prometo atender os doentes onde quer que estejam. Então, aqui está fazendo menção ao juramento. Mediclínica, desde que não seja no interior, pobre ou distante, nem por um bom salário. Então, o que a gente percebe aqui? A atenção que a banca quer que tu entenda nesse contexto é que existem distorções do juramento. Por quê? Porque aqui ela está fazendo uma crítica ao posicionamento médico. Quanto ao juramento. Eu juro atender qualquer doente que seja, onde quer que ele esteja, mas ele não pode estar distante, e se ele estiver distante, eu não vou nem por um bom salário. Então, pensando nesse texto 2, nós temos aqui a condição de avaliar. É realidade o juramento ou é falácia? Se eu não considerar esse texto, possivelmente eu vou tangenciar aquilo que a banca espera que eu escreva. Vamos analisar como a Lara se posicionou, então. Analisados os textos de apoio, é que a gente consegue pensar no texto. A Lara colocou na introdução. Humanização para a consolidação do juramento de Hipócrates. Então, observa que aqui já tem uma noção, né? O título está colocando humanização para a consolidação do juramento de Hipócrates. O título está um pouco longo, mas de qualquer forma ele cumpre o seu potencial, que é fazer o quê? Já antecipar parte da tese. Por quê? Se ela coloca que
precisa humanizar para consolidar, então ela está querendo sugerir que não há humanização, portanto o juramento não está sendo concreto. Ou seja, ele é falácia, ele não é real. Ao término do curso de medicina, para que possam praticar a profissão, os futuros médicos precisam realizar o juramento de Hipócrates, que define preceitos e valores a serem seguidos. Nessa perspectiva, apesar da promessa, há uma significativa parcela de profissionais da saúde que não praticam a medicina honesta e honrada descrita no juramento. Assim, cabe apontar que o descaso e o preconceito entre os médicos são as principais problemáticas que afastam o juramento de Hipócrates da realidade, de modo a transformá-lo, em muitos casos, em mera falácia. Observe, então, que todo momento ela está fazendo o recorte do tema. Em qualquer momento ela está colocando isso. Vamos analisar por partes, então. Apesar da promessa, há uma significativa parcela de profissionais que não praticam a medicina honesta, honrada, descrita no juramento. Isso aqui é o que, prof? Isso aqui é a tese, é a posição dela. Por aqui já dá para entender, embora ela ainda não tenha usado as palavras do tema, dá para entender qual é o posicionamento entre realidade e falácia. Assim, cabe apontar que o descaso, e aqui ela vai fazer o quê? Apontar os argumentos. Então, vamos analisar. O descaso e o preconceito entre os médicos são as principais problemáticas que afastam o juramento da realidade, de modo a transformá-lo em mera falácia. Então, nessa parte final, o que acontece? O projeto de texto. O projeto de texto vai ter os dois argumentos. E, nesse caso, além dos dois argumentos, tem o recorte do tema, que é concretizando aquela tese de que, ora, me perguntaram se é realidade ou se é falácia, eu concluo que eu vou defender que é falácia. Muitos casos, falácia. Aí vamos analisar os dois argumentos, então. Nesse sentido, cabe destacar a indiferença no tratamento dos pacientes como um dos fatores que impedem a medicina prometida. Aqui nós vamos ter o quê? Tópico frasal. Extremamente importante seguir o passo a passo dos argumentos, como a gente já viu lá na aula de argumentação. Então, cabe destacar a indiferença no tratamento dos pacientes como um dos fatores que impedem a medicina prometida no juramento, né? Isso ocorre porque, ao escolher a medicina e seguir a carreira apenas com os objetivos de ascensão social e crescimento financeiro, o médico prioriza a si mesmo e não ao paciente, o que é refletido no desinteresse e a falta de empatia com quem está sendo tratado. Qual é essa segunda parte? O que ela desenvolve na segunda parte? A justificativa do argumento. Percebam que nessa segunda parte, ela está colocando o quê? A explicação. Isso ocorre porque quem usa a medicina apenas com a intenção de crescer financeiramente está priorizando a si mesmo e não ao paciente. Só que isso acaba mostrando que há um descaso em relação ao juramento proferido. Dessa forma, aqueles que necessitam de cuidado são desumanizados pelos próprios médicos, quando não têm suas individualidades observadas, não recebem o atendimento adequado ou até mesmo são economicamente explorados. Então, no caso de quem vai fazer ali o uso da medicina só como lucratividade. O que é esse ponto? O que ela está fazendo aqui? Ela está ampliando o argumento, colocando aqui um exemplo, já fazendo o retrato com exemplo. Então, perceba que aqui nós vamos ter o tópico frasal. Aqui já vai ter a questão da justificativa. E aí ela segue a justificativa com um exemplo. Agora que vem a parte do repertório sociocultural. Vou trocar a cor aqui para ficar diferente. Sob esse viés, o famoso médico Drauzio Varela discorre em seu livro O Exercício da Incerteza sobre a condescendência médica com a dor alheia, gerada especialmente pela elitização da medicina no país, que faz com que os pacientes não sejam verdadeiramente valorizados e enxergados, e permite que situações como a venda de medicamentos em excesso ou desnecessários aconteçam. Então, aqui segue totalmente o repertório que vai comprovar aquilo que ela está dizendo anteriormente. A questão de quem só prioriza o lucro não olha verdadeiramente para o paciente.
E aí ela chega no final, fazendo uma conclusão para o parágrafo. Por isso, é evidente a existência de um descaso no meio médico que contraria a medicina proposta por Hipócrates. Então, o que acontece no final desse argumento? O que a CAF vê nele que diferenciou tanto para ganhar uma nota 9,25? O desenvolvimento do argumento. Então, observe, não tem só um tópico frasal. Tem um tópico frasal seguido de uma exemplificação que aumenta o poder de argumentação, que aumenta o poder de expressividade. A CAF, por ter 33 linhas, ela exige que o aluno consiga escrever mais, desenvolver mais o seu argumento. O repertório sociocultural, ele é bem-vindo e ele é necessário, totalmente articulado com aquilo que você está desenvolvendo de argumento. Ele é necessário. Mas a CAF, ela tem muito interesse que você diga, que você se posicione, que você tenha expressividade, que você desenvolva o seu argumento. De uma forma clara, de uma forma direta, de uma forma muito bem pontuada. Não precisa usar um vocabulário requintado, um vocabulário muito difícil. Por quê? Porque a banca quer objetividade. Então, diga tudo aquilo que você quer dizer da forma mais simples, obviamente, respeitando a norma padrão da língua portuguesa. Tudo isso, então, vai enfatizar a tua nota lá no final. Vou subir para vermos o segundo, que é a questão, o segundo argumento, preconceito entre os médicos. Vamos analisar como ficou esse próximo argumento. Ademais, observa que esse conectivo, ademais, ele está sendo utilizado por quê? Porque são duas causas articuladas. Primeiro, nós analisamos a questão do descaso. Então, descaso é um problema que os médicos têm. Se importam apenas com eles, não se importam tanto com o paciente, fere o princípio e o juramento de Hipócrates. Segundo é o preconceito, então é um outro problema. Então, ali eu posso colocar um ademais, porque eu não estou fazendo contradição nenhuma. Então, o ademais ficou adequado. Vale ressaltar que o juramento também é violado pelo preconceito enraizado nas práticas de muitos profissionais da saúde. Então, vamos observar aqui, eu vou tentar manter o mesmo padrão de cores para depois ficar do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. Tópico frasal. A atenção que sempre tem que ter com o tópico frasal é a mesma. Ele não pode ser um período muito extenso. Ele só apresenta o teu argumento. E, gente, o argumento que foi citado lá na introdução. Olha só, quando ela colocou aqui, ó, cabe apontar que o descaso e o preconceito entre os médicos é exatamente isso que ela está retomando. Então, cumpre ser o projeto de texto. Isso é o mais importante. Vamos analisar agora como ficou a justificativa. Nesse contexto, a aversão de muitos médicos a atender minorias sociais e a trabalhar em locais periféricos ou remotos negligencia a equidade e a universalidade da prática médica correta. Então, observa, está fazendo o quê? Falando de preconceito. Como eu justifico essa parte de preconceito? Médico que não quer atender em periferia, médico que não quer atender em locais onde tem minorias sociais. Eu não quero me envolver numa situação social mais precária. Então, é essa questão do preconceito que está sendo justificado. Em seguida, ela vai colocar um exemplo. Desse modo, além de dificultar ainda mais o acesso aos menos favorecidos social e economicamente aos serviços de saúde, essa discriminação resulta em atendimentos e procedimentos de menor qualidade para certos pacientes e em ações de desprezo e de exclusão em consultórios e hospitais. Justamente porque aquele que está ali atendendo sem querer estar atendendo pode cometer esses deslizes no atendimento médico. Essa é a problemática que está sendo desenvolvida. Então, primeiro exemplifica e depois exemplifica. Mas de que forma o preconceito pode ser visto? Ora, pode ser visto numa negligência ao atendimento, no atendimento médico, né? E aí nós vamos partir para a próxima etapa. Consoante a isso, recentemente, um médico brasileiro divulgou em suas redes sociais comentários de deboche sobre a maneira de um senhor se referir a determinados termos médicos, já que não seguia a forma padrão das palavras, sem considerar a variante linguística do homem de menor escolaridade e de forma a expor publicamente uma humilhação a ele.
caso que retrata o preconceito presente na medicina nacional. Esse caso, ele se popularizou na época em que ele aconteceu, porque o paciente, que era um senhor semi-analfabeto, pergunta para o médico alguns exames, mas numa variante totalmente sociocultural. E o médico transcreve os termos numa receita, num receituário médico, e depois ele posta nas redes sociais e é compartilhado por pessoas e tem comentários de pessoas do próprio hospital. E aí ele tem a suspensão dos trabalhos e as pessoas que comentaram ou que repostaram foram também demitidas. Esse é o caso que ela está fazendo alusão. Então, esse é um preconceito, pode ser um preconceito também daqueles que não consideram o juramento que fizeram no tratamento de pessoas de diferentes níveis etários, culturais, intelectuais, etários. Então, está muito bem comprovado. E aí ela vai fechar o argumento colocando: logo, mostra-se urgente o combate a essa postura preconceituosa adotada por muitos médicos no Brasil. Então, veja que o finalzinho, a conclusão do parágrafo é só literalmente o fechamento, da forma mais básica possível. Por quê? Porque não é isso que vai dar a pontuação do texto. O que vai dar a pontuação do texto é o bom desenvolvimento do argumento. Isso aqui é só protocolo, é para fechar, é para mostrar que o texto tem início, meio e fim. E aí nós vamos para a conclusão, que é o último período. Portanto, para que a arte de curar definida pelo juramento de Hipócrates seja plenamente consolidada e para que tal promessa não vire falácia, faz-se essencial que os médicos reformulem seus pensamentos, métodos e ações, a fim de exercer uma medicina mais justa e humanizada. Que tipo de conclusão ela está fazendo aqui? Uma perspectiva, não é proposta de intervenção. Aqui é uma perspectiva de melhorias. O que tem que fazer, o que tem que ser feito para garantir a qualidade no atendimento. Só é esse o jeito de fazer essa conclusão? Não. No atendimento médico, tá? Isso aqui é o que ela opta a fazer.